A paz, meu irmão, a paz, minha irmã. Sou o pastor Vinícius Magalhães. Entrando num debate com uma testemunha de Jeová, ela afirmava que o Espírito Santo não é uma pessoa, tá? Dentre os seus muitos argumentos ilógicos, ela citava que o Espírito Santo ele não tinha nome, tá bom? E o Espírito Santo também ele era a força ativa de Deus. Pega-se a palavra ruar, pega-se a palavra pneuma, apenas o primeiro sentido da palavra e cria-se uma doutrina, não é verdade? Eu já vou falar sobre isso. E neste sentido, eu entrei no debate com ele e eu perguntei para ele, o que é que uma pessoa tem que o Espírito Santo não tem? O que é que uma pessoa faz que o Espírito Santo não faz? Tá? Uma pessoa, de acordo com o livro do doutor e pastor Mike Pirman, Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, na página 180, ele diz que uma pessoa é dotada de inteligência, sentimento e vontade. Então, para sermos um ser pessoal, precisamos compreender ou entender que um ser pessoal tem essas três características incomuns, é o melhor, comum. Inteligência. Quando lemos o Evangelho de João, capítulo 16, versículo 19, que diz assim: mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Então ele vai ouvir e vai anunciar aquilo que ouviu, não é verdade? No contexto do próprio capítulo, você vai ver que ele também vai ensinar e vai guiar na verdade. Isto denota e aponta para inteligência. Sentimento. O Espírito Santo, na carta de Paulo, no capítulo 4, no versículo 30, Paulo escreve a respeito do seu sentimento dessa forma: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. O que aponta que o Espírito Santo tem sentimento, ele se entristece. O Espírito Santo também ele tem vontade, não é verdade? Livro de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11, Paulo vai frisar isso, ele vai dizer: e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 27, Paulo diz que ele intercede com gemidos inexprimíveis. Isto denota inteligência, sentimento e vontade. O Espírito Santo tem isto. Eles querem afirmar que isto nada mais é do que uma prosopopeia. Vinícius, o que é uma prosopopeia? Quando nós colocamos sentimentos pessoais, características pessoais em seres inanimados ou objeto. Não é o caso, tá certo? Este não é o caso. Primeiro porque a prosopopeia aparece na Bíblia em alguns casos, mas o Espírito Santo ele tem atributos pessoais do começo da Bíblia ao final da Bíblia, tá? E se você comparar os atributos pessoais do Espírito com qualquer outro ser ou qualquer outra coisa na Bíblia Sagrada, em que é aplicado a prosopopeia, por exemplo, o Espírito fala, aí você pega algum objeto que a Bíblia diz que fala, quando na realidade não fala, é adicionada a prosopopeia. Aí você pega, o Espírito Santo ouve, isso aqui também ouve, o Espírito Santo intercede. Aí você buscando na Bíblia algum livro, alguma montanha, algum ser inanimado ou alguma coisa que possa ser aplicada à prosopopeia, no sentido que ela também intercede, você vai fazer esse comparativo. Mas você não vai encontrar na Bíblia seres inanimados que não são pessoas intercedendo, mas o Espírito Santo ele intercede, não é verdade? Outros atributos pessoais que nenhum outro ser na Bíblia Sagrada ou coisa na Bíblia Sagrada faz, porque o Espírito Santo é apontado como pessoa do início do livro até o final do livro, do início da Bíblia até o final da Bíblia, tá certo? Por exemplo, eu vou citar aqui alguns versículos onde você vai poder dialogar com a testemunha de Jeová e refutar esse argumento ilógico delas, não é verdade? Vamos lá.
Evangelho de João, o capítulo de número 14, o versículo de número 26, diz assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então o Espírito Santo ensinará, correto? Vamos ver, o Espírito Santo também consola. Atos capítulo 9, versículo 31. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Tá bom? Então o Espírito Santo ele também consola. Lembrando que lá no livro de João capítulo 14, ele vem com esta função. O outro consolador, do grego paracletos, substituto de Cristo. Na verdade, tu pode até aplicar desta forma, porque quando Jesus disse, o outro consolador, alguém que é igual a mim, vai fazer as coisas que eu faço. Então, para ser igual a Cristo, fazer as coisas que Cristo fazia, precisava ser uma pessoa, não é verdade? Livro de Atos, capítulo de número 13, versículo 2. Memorize esse versículo, porque um dos argumentos das testemunhas de Jeová é o seguinte: o Espírito não pode ser uma pessoa porque ele não fala diretamente com a pessoa, ele precisa de um intermediário, tá? Então memorize esse versículo, Atos capítulo 13, versículo 2. Ele comissiona e nomeia ministros. Olha o que diz a Bíblia. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Ou seja, o Espírito Santo, ele comissiona, ele nomeia ministros. Tá bom? Memorize este versículo porque é de grande valia neste combate contra esta heresia. Não posso deixar aqui também de mencionar livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo de número 21 e o versículo de número 11. Também um versículo de grande valia para provar a pessoalidade e também a divindade do Espírito Santo. Diz assim, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 21, versículo 11. E vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo, e ligando-se os seus próprios pés e mãos, disse: assim diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém o homem de quem é esta cinta e o entregarão nas mãos dos gentios. Perceba que assim diz o Espírito Santo. Oh, aleluia, glória a Deus. Em outras traduções, isto diz o Espírito Santo. Então é de grande valia para que você prove que o Espírito Santo, além de ser um ser divino, pois no Antigo Testamento ali dizia-se, assim diz, ou em outras traduções, isto diz o Espírito Santo, denotando que ele tem a mesma autoridade para usar profetas como o Pai e o Filho. Lembra lá de Hebreus capítulo 1, versículo 1? Quando o texto diz assim: tendo Deus falado ultimamente pelos profetas, por intermédio dos profetas, nos últimos dias nos falou por meio do Filho. Aí Isaías vai dizer, assim diz o Senhor, Jeremias, assim diz o Senhor, e agora no Novo Testamento o profeta Ágabo está dizendo, assim diz o Espírito Santo, tá bom? Vamos fazer o seguinte, vamos ler aqui no livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 6. E porque sois filhos, Deus enviou aos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Tá bom? Então o Espírito Santo, ele também clama. E eu quero aqui também frisar, livro de Atos dos Apóstolos, que esse aqui também é de grande valia e de suma importância. De grande valia e de suma importância. Vinícius, por quê? Porque eles dizem que o Espírito Santo é o Espírito de Deus, Jeová. Então não pode ser Espírito de Jesus, tá bom? Ele não pode ser Espírito de Jesus. O versículo ao qual nós lemos acaba de dizer o Espírito de seu Filho, que clama Abba Pai. Agora nós vamos ler o livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo de número 16,
e o versículo de número 6 e 7, para você ver a vontade, a pessoalidade e um nome que o Espírito Santo também recebe no texto. Olha como é que diz a Bíblia Sagrada. Versículos 6 e 7. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Vontade. Não quero que vocês passem. Então, impediu Paulo em sua segunda viagem missionária. Versículo 7. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito não lhe permitiu. Então perceba que o Espírito Santo, ele tem vontade, ele tem intenção. Vamos ler esse mesmo versículo na tradução do Novo Mundo, gente? Vamos, estou lendo na Almeida, eu quero ler aqui na tradução do Novo Mundo. Atos dos Apóstolos, o capítulo de número 16 e o versículo de número 6 e 7, tá? Eu gosto de ler na tradução do Novo Mundo, porque como eles dizem que é a melhor Bíblia de todos os tempos, se torna praticamente irrevogável, não é verdade? Ou irrefutável. Versículo 6 e versículo 7, tradução do Novo Mundo de Atos 16. Ainda mais, preste bem atenção, ainda mais passaram pela Frígia e pelo país da Galácia, porque estavam proibidos pelo Espírito Santo de falar a palavra entre colchetes do distrito da Ásia. Outros, sim, descendo a Mísia, fizeram esforços para entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu isso. Oh, glória a Deus! Então perceba que ela vai seguir o mesmo modelo que algumas traduções, onde também refere-se ao Espírito Santo como Espírito de Jesus, tá? Isto na própria tradução do Novo Mundo, o que significa que ele é chamado de Espírito de Deus, na visão das testemunhas de Jeová, Espírito de Jeová, porque pertence a Jeová, e na própria tradução do Novo Mundo é Espírito de Jesus, ou seja, pertence também a Jesus, dando a entender que tem um relacionamento íntimo, na verdade, entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porque, na realidade, quem enviou o Espírito Santo foi o Pai e o Filho, né? Jesus disse assim, olha, não vos deixarei órfãos, vos enviarei o outro Consolador, eu vos enviarei. Agora, no contexto, ele também vai dizer que se eu não for, o Pai não vos enviará. Então, significa o relacionamento do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Isso daqui denota, meu irmão, a pessoalidade do Espírito